estritamente vinculados à pedagogia Waldorf. Depois voltei, trabalhei na Rudolf Steiner, então fui trabalhar nesse tempo no projeto de extensão universitária, fui trabalhar no Pará, tive a honra de trabalhar lá com a Ale Bassi, que está por aí também, uma experiência comunitária maravilhosa. Depois voltei, dei aula na Rudolf Steiner por 5 anos, na área de dança. Tive filhos, 2 filhos, e comecei a trabalhar com formação de professores da primeira infância, da rede pública, levando os impulsos da pedagogia Waldorf e outros impulsos de humanização para os professores que estão na rede. Depois fui para o Rio de Janeiro, numa iniciativa em formação de jardim de infância, e agora estou aqui no Brasilidades, em movimento para a Bahia. Oh, você está indo para a terrinha, Gabi? Muito bom também. Maelo. Eu sou a Luciana Sapia, trabalho, minha primeira formação é em antropologia, em ciências sociais, tenho 3 filhos também, já velhos, uma tem até que vai fazer 18 anos, e trabalho hoje em dia em um projeto no quintal da minha casa, chamado Caserê, e também trabalhei muitos anos na educação infantil em escolas Waldorf, em iniciativas comunitárias também, e estou muito contente de ver essa sala cheia, né? Assim, acho que já faz algum tempo que a gente carrega esse estudo das 4 imaginações cósmicas, né? E então chegamos aqui já nesse caminho percorrido um tanto por alguns, né, que iam presencialmente no grupo, e agora alguns que estão chegando, né, nesse formato novo, para a gente também é novo, né? Inicialmente a gente tinha pensado que cada um poderia se apresentar, né, Glau? E talvez falar o nome, o lugar que está, né, e a gente ter um pouco desse cheirinho e desse colorido do quanto que a gente pode trançar junto, né, dessas diferentes cores e lugares. Mas aí com essa sala tão cheia, minha gente, não sei se a gente consegue. Eu acho que a gente pode pedir para cada um escrever no chat o nome e principalmente a cidade, né? O cidade-estado da onde vem. Acho que para o nosso estudo de hoje isso é ainda mais relevante que a escola, né, Lu? Isso mesmo. E aí eu acho que a gente podia puxar uma retrospectivazinha do grupo, né? Assim, como que é a história desse grupo, e agora com esse novo formato, como que a gente pode seguir adiante, né? Sim. Então, como a Luciana já falou, a gente faz o estudo desta apostila, depois eu ponho aqui no chat exatamente o nome, aliás, se alguém tiver já do grupo, puder colar, ajuda bastante para as pessoas que estão chegando agora conhecerem. E o que é bem importante, né, por que esse estudo é tão relevante para a brasilidade? Porque ele vai falar o que está por detrás da natureza, de um lugar químico e alquímico, como a gente se relaciona com o lugar que a gente vive, né? Então, desde o ponto de vista bem terreno, bem físico, até nessa atmosfera mais etérica, mais anímica, né? O Steiner revela para a gente quais são as forças que estão por detrás das estações do ano, né? Então, essas forças, ele dá o nome de arcanjos, né? Então, cada arcanjo é o maestro, é o regente de uma das estações do ano, e que o Steiner vai relacionar, então, com as festas cristãs, né? As 4 principais festas, então, cada uma vai ter a sua regência com o seu arcanjo. E qual que é a grande pegadinha para nós que estamos aqui no Brasil, no hemisfério sul? É justamente esse lugar de que ele vai falar das estações e das festas do ponto de vista do hemisfério norte. E o nosso desafio é sempre trazer essa atmosfera para o hemisfério sul, né? Então, um exemplo bem básico, agora que nós estamos vivenciando o Quaresma e se aproximando da Páscoa, para o hemisfério norte é uma festa primaveril e para nós é uma festa outonal. Então, quais são as qualidades de ambiente que a gente vivencia para, então,
chegarmos nesse lugar, o que é a Páscoa do ponto de vista do outono e de tudo que está por detrás disso. E hoje a gente estava conversando, Gabi, eu e Lu, um pouquinho desse nosso encontro, e a Luciana justamente trouxe esse lugar da gente olhar para o ambiente que a gente vive. Vou te passar a bola, Lu, para você continuar. Então, um presente muito grande, né, que essa apostila nos dá é esse guia, né, a partir, então, desses 4 elementos, né, que a gente pode dizer fogo, terra, água e ar, e que a gente vai encontrar aí dentro desses elementos alquímicos, né, o sulfuro, o ferro, né, o sal, né, ele vai fazer todo um aprofundamento e uma ampliação, né, de cada uma dessas estações do ano, de acordo com esse fenômeno, né, da natureza e de acordo também com esses elementos, que são vistos não da maneira, né, materialista como a ciência aborda os elementos químicos hoje em dia, mas são vistos com uma visão mais próxima, né, da alquimia e mais próxima das ciências que anteriormente também utilizaram desses saberes dos elementos para criar suas filosofias e suas teorias, né? Então a gente tem esse guia, né, de um lado dessas 4 estações do ano e de outro lado ele vai trazer toda essa natureza anímica de cada uma desses 4 momentos cruciais, né? Esses 4 momentos do ritmo anual, né? Então, do nascimento, no Natal, né? A morte, a ressurreição na Páscoa, o momento, então, né? Onde o homem faz a sua trajetória, a gente chega aí na festa de São João, e depois essa celebração de Micael, né? Então, a gente sente de seguir a partir das estações do ano. Tá ruim o áudio? Não entendi. Tudo bem? Estão me ouvindo? Então, a gente sente de seguir, né, a partir desse caminho dessas estações do ano, e a partir, então, destas estações do ano, cada vez mais a gente vai se aproximando, né, de todo esses arquétipos arcangélicos que o Steiner traz, esses arquétipos dos próprios elementos físico-químicos, né? E aí a gente também vai conseguindo pescar, coletar e colocar dentro do nosso balaio outras manifestações, outras formas de nomear tudo aquilo que acontece dentro de cada estação do ano e que está mais relacionado com nossas raízes, com o nosso povo, para que então a gente possa ter essa compreensão do ciclo do ano, né? Acho que eu vou puxar um pouquinho, Glau, aquilo que você trouxe lá na pós, quando a gente estava falando um pouquinho das estações do ano, de olhar para este ciclo anual como esta possibilidade, né, de caminho de autodesenvolvimento e de caminho de autoconhecimento, e também, né, como é que eu, educador, me coloco dentro dessa tarefa, né, de repetir, né, todo ano a primavera se repete, todo ano a gente faz aniversário, né, então todo ano a gente tem esses momentos, né, que vão se repetindo, mas a cada ano parece que a gente está em uma outra oitava, em um outro movimento, e vivenciando aquela mesma coisa, né? E aí, se a gente olha para os nossos alunos, né, então, quando estão tocando pela primeira vez na maçaneta da porta e descobrindo que se você só desmunhecar, ela abre. Nossa, mas é tão difícil abrir a porta, né? E acho que só depois que a gente abre a porta umas 100 vezes é que a mão da gente fica sabida e sabe abrir a porta. E da mesma maneira, a gente como professor, então quando eu olho e me relaciono com o inverno, né? O que eu posso perceber, né, a partir do inverno, a partir da minha observação do lugar onde eu estou, e ao mesmo tempo como é que, ampliando essa percepção com o estudo, eu vou chegando então nesse lugar onde eu conheço pessoalmente o inverno,
porque eu já o vivi bastantes vezes lá dentro da minha alma, né? E isso tem a ver com a poesia, e isso tem a ver com a musicalidade, e isso tem a ver com as cores, e isso tem a ver também com a maneira como em cada lugar, cada uma comunidade vai nomear esses fenômenos, tanto físicos como, né, espirituais, culturais, né? A gente percorreu esse caminho, né, das apostilas até chegarmos aí assim, putz, já vamos ter que começar falando dos arcanjos, né, Glau, eu acho, não vai ter jeito, né? Então, assim, sabem, se a gente olhar para esse ciclo do ano e imaginar, né, essa gangorra onde de um lado tá o inverno e do outro lado tá o verão, né? Então, no inverno, a gente tem a noite mais longa do ano. E lá no verão, a gente tem a noite mais curta do ano, é o maior dia do ano. Só pegando por aí, a gente já pode falar que a gente tem aí essas duas polaridades, né? E aí, estudando essas imaginações, a gente percebe mesmo como elas são polares, né? Como é que no verão há um preenchimento atmosférico de elementos físico-químicos, né? E como é que no inverno todos esses elementos estão recolhidos no regaço da terra. Então, é no inverno que a gente vai ter uma fartura de raízes, é no inverno, né? E por outro lado, é no verão que a gente vai ter uma fartura de fruta madura, uma fartura, né, de flores, né, de floradas e tudo mais. E também, em uma outra polaridade, nós temos os equinócios, e a primavera e o outono. Então, 2 momentos no ano onde o dia e a noite têm a mesma duração, né? Que alegria que tudo isso é intercalado, então a gente pode ir lá com o nosso pêndulo lá para o auge do verão, pode carnavalizar, pode suar, pode ir para a rua, pode ficar, sabe, no Natal encontrar todas as pessoas e ficar feliz e perceber que ai, terminou o ano, vamos celebrar, vamos curar. Isso tudo é verão, né? Eu quero abraçar o mundo, né? Eu me sinto permeada por todos esses elementos que estão no mundo, né? Então, de outro lado, no inverno, a gente vai ter uma vivência contrária, como que uma quietude da alma, né? Como que uma vontade, como que dizer, daquela festa, mas é a festa do interior, né? Não é a festa, sabe, do litoral, né? É aquela coisa, né? Mesmo na nossa vivência de São João, mesmo. Então, é esse momento, né, do inverno, que é um momento de mais recolhimento. E isso acontece ali na natureza e isso acontece também nas nossas almas, né? E nós caminhamos, então, partindo dessas polaridades, né? E aí na apostila, o Steiner organiza todo esse conhecimento, né? A partir de imaginações que ele dá um nome. Então, por exemplo, a imaginação do inverno, que é a imaginação de Natal, ele vai chamar de imaginação de Maria, né? E a imaginação do verão, que é a imaginação ligada ao arcanjo Uriel, né? É essa imaginação de São João. Ele vai chamar de São João porque lá, né? Não vamos ficar confuso, né, gente? Lá é São João no verão, né? E aí, então, a gente pode escolher, né? Como, então, estudar essa apostila? Como que eu vou gostar? Como que isso vai ser palatável a mim, né? E aí, aqui no grupo, então, nós iniciamos com Micael, fizemos um estudo de Micael bastante generoso, tivemos, assim, uma companheira de estudos que trouxe muitas imagens, muitas iconografias, muitas imagens que a gente pôde olhar, então, né? Puxa, existe Micael no Brasil? Que expressões existem de Micael? Achamos muitas pinturas, modelagens de São Miguel Arcanjo, e fomos nesse caminho, né, a partir dessa imaginação micaélica, entrando mais em contato com a Páscoa, entrando mais em contato com esse momento outonal,
porque Micael é o arcanjo que rege o outono, né? E aí a gente depois vai dar uma leve mergulhadinha, né, nessas atmosferas micaélicas, porque nós estamos entrando, né, nessa atmosfera agora, nesse momento anual, mas eu queria só passar essa retrospectiva do que foi o estudo da apostila, né, e aí a gente chegou, então, fizemos toda a imaginação de Micael, e ao invés de seguirmos, né, de Micael, irmos em direção, então, à imaginação da apostila, eu nem sei qual que vem depois da de Micael, porque até hoje me dá nó, mesmo tendo há 7 anos lendo isso, que parece que a gente fica enosado. Então, o nosso segmento vai, então, para essa polaridade de Micael, que é Rafael, que é esse arcanjo que rege a primavera, né? Então, ao invés da gente seguir e sair desse equinócio, né, de outono e dessa vivência micaélica, né, outonal, a gente preferiu não ir adiante e chegar lá no Natal, ou chegar lá, né, de acordo com o lugar, né, do hemisfério que a gente está, a outra estação. A gente preferiu fazer essa gangorra. Então, se de um lado a gente agora, né, chegou na balança, né, nessa balança, né, de primavera, né, que é regida por Rafael, a gente pôde aprender o quanto que nessa ciranda das estações do ano existem essas parcerias, né? Então, o quanto que Rafael e Micael são melhores amigos. Nunca eles trabalham sozinhos. E não existe isso que a gente adora fazer, que a gente parece, às vezes, criança de 3 anos que acha aquela salsinha no prato e começa a fazer assim, né? Isso não, o meu eu está aqui, eu preciso mostrar para você, né? Então, assim, a gente tem que parar um pouco de olhar para esses conhecimentos com esse pensar muito morto e muito, digamos que, calcificado, né? Porque cada uma desses arcanjos trabalha passando um bastão ao outro. Não existe primavera sem verão, né? Não existe verão sem inverno, né? Não existe. Então, assim, a gente não pode olhar para isso e ficar assim, puxa, mas a Páscoa é uma festa micaélica ou rafaélica? Mas, gente, eles são melhores amigos. Se a gente está aqui vivenciando a Páscoa, né, numa atmosfera outonal, ou seja, micaélica, é claro que o Rafael está lá do outro lado do planeta e o pessoal está vivenciando a Páscoa de maneira primaveril. Só que esse Rafael que está lá no alto do hemisfério norte, chamando as flores para brotarem, né, convidando todos os bichinhos, os besourinhos, as abelhas, as cigarras, todo mundo para fazer o seu coreto. Chegou a primavera, vamos lá. Tudo isso que está acontecendo lá, né, atua no ser humano, mas a partir de dentro, porque eu já vivi a primavera. Ô Lu, eu tô com aquele esquema para fazer aqui, ó. Eu acho que vai ajudar as pessoas a entender. Eu vou até abaixar minha tela para ver se vocês veem aqui. Vocês veem o meu papel? Não, Glau, você precisa levantar ele, talvez, para Assim as não dá pessoas para ver? conseguirem ver melhor. É que eu queria... Vira ao contrário, Glau, de ponta cabeça. Assim? Agora levanta um pouquinho. Isso, acho que assim vai ficar melhor, só que põe um pouquinho mais para trás. Tá. Eu vou desenhar e ponho de novo. E aí acho que quem puder destacar a tela para ver o meu, vai ficar mais fácil. Senão no final eu vou pôr a tela depois, mas só para entender. Então a gente está aqui, né, hemisfério sul, outono. Então a gente tem justamente Micael que vai atuar aqui, ó, de fora. Mas parte dele vai atuar de dentro para fora no hemisfério norte. Então aqui ele atua de fora para dentro e aqui de dentro para fora. Espera que eu vou mostrar agora melhor. Tá dando para ver?
A lemniscata ficou bem feia, mas a ideia é pegar, então, essa atmosfera. Então, Micael, ele está na nossa atmosfera, porque é a atmosfera de outono. E ele justamente vai atuar de fora, de cima para baixo, né, no ser humano. Mas algo dele vai atuar de dentro para fora, lá no hemisfério norte. E a mesma coisa vai acontecer com o Rafael, que aí eu vou desenhar aqui para mostrar para vocês, que é justamente o que complementa. Então, Rafael, lá do outro lado, ele vai atuar de cima para baixo, né? De fora para dentro, ali no hemisfério norte, e para nós, de dentro para fora. Por isso que eles são complementares. E algo que a gente já falou, alguns encontros, mas acho que como tem muita gente nova, vale retomar, é sobre o que é esse Micael do ponto de vista das imaginações cósmicas, quando a gente traz esses 4 arcanjos como os regentes das estações. Porque Micael a gente sabe que é um arcanjo, um ser muito importante dentro da antroposofia, né? Ele justamente rege essa época que a gente vive, então a gente costuma dizer entre nós que ele tem uma dupla função. Então existe esse Micael, que é o regente da nossa época, que a gente festeja, celebra lá no 29 de setembro, e é assim, né? Esse ser que, como diria a Luciana, como é que é, Lu? O que você fala? Me fugiu agora. Cavaleiro? O cavaleiro do Cristo. Isso, me fugiu a palavra. Então, a gente tem esse cavaleiro do Cristo, que é... Caboclo. Caboclo, isso. O caboclo do Cristo, esse grande ser micaélico, que a gente celebra no dia 29. Mas, dentro das estações do ano, ele justamente é o regente do outono. E é esse exercício que a gente precisa fazer o tempo inteiro. Que, independente de qual é a festa, Micael, ele vai reger o outono. Ele tem uma relação com o outono. E a gente percebe isso ao estudar justamente o texto, ao estudar a conferência do Steiner. Por quê? Porque ele vai caracterizar justamente o comportamento do verão e a chegada do outono, no que é essa imagem que a gente usa tanto dentro da pedagogia Waldorf, né, do cavaleiro, montado no seu cavalo, com a sua espada de ferro. Então, da onde vem esse simbolismo todo? Ele vem justamente dessa imaginação vinculada com o outono, devido ao processo que é o fechamento do verão e o início do outono. Aí acho que a Lu pode contar um pouquinho, Lu? Então, se a gente voltar um pouquinho lá no Natal, né, e pensar que tudo vai começar quando a criança nasce, né? Então, esse preparo desse enxoval, esse preparo desse ano vindouro, né? Esse momento, né, em que mesmo tendo a gente vai falar muito do ponto de vista da nossa cultura ocidental, né? Então é um momento em que todo o Ocidente está fazendo um fechamento de ano para no dia 1º de janeiro começar tudo novo. E no ano que vem a gente promete que vai fazer muita coisa nova, muita coisa diferente. E para isso a gente antes faz faxina em casa, vivencia esse advento e esse Natal, né? E junto com essa vivência, nós somos convidados, né, por esse maestro aí que vai reger o verão, né, que é Uriel, para esse movimento de expansão. Então, se a gente pudesse imaginar Uriel, a gente imaginaria Uriel lá no alto da abóbada celeste, no auge do verão, e orquestrando para que tudo viceje, para que tudo amadureça. É como se ele tivesse uma força, o Uriel é danado, ele pega os raios de sol e ele manda para entrar muito dentro da Terra, esses raios de sol. Então, o ser humano fica muito suscetível a essa luz, né? E essa luz, ela também é calor, e essa luz também é enxofre, e essa luz também é o sulfur,
né? E essa luz, então, do verão, ela é um convite para todos os reinos, né? Então, o reino vegetal, o reino mineral, tudo isso vai indo para fora, para essa atmosfera, e nós estamos felizes, celebrando o Natal, celebrando tudo aquilo, até que, por fim, nós vamos pular Carnaval, né? E aí, depois do Carnaval, tem a quarta-feira de cinzas, né? Então, depois do Carnaval tem a quarta-feira de cinzas e a gente entra em um movimento que tudo aquilo que antes estava na atmosfera, né? E aí aqui na região sudeste, por exemplo, em São Paulo, a gente percebe um movimento de chuvas e pancadas de chuvas, né? Todos os dias no fim da tarde, né? Tom Jobim já cantou, né? São as águas de março fechando o verão. A gente tem todo um movimento, né? Que não é só a expressão da própria chuva, né? Mas esse movimento de que algo está acontecendo de diferente, que vai fazer com que todos esses elementos que no verão estão atmosféricos, né? E aí tudo isso volte de volta para a Terra, né? E aí eu gosto muito dessa imagem, né? Que é justamente essa imagem, então, desse cavaleiro que, montado em seu cavalo, né, vai riscar o céu com a sua espada de ferro. Então, o ferro, ao mesmo tempo que é esse elemento que dentro do sangue vincula o eu à nossa corporalidade e ao planeta Terra, o ferro atmosférico, esse ferro sidérium, né, que a gente vai chamar, esse ferro que vem na chuva de meteoros no céu, esse ferro, ele, como um ímã, vai atrair todas essas partículas, todo esse enxofre, todo esse sulfur, né? E até mesmo todas essas águas, né? Se a gente também começar a olhar com outros olhares para esse ritmo anual, para dentro da Terra novamente, né? Então é essa força do ferro, né, dessa espada micaélica, que faz devolver então para dentro da Terra tudo aquilo que lá no auge do verão estava na atmosfera. E quem vai, né? E aí assim, esse movimento então de Micael que risca o céu com o seu ferro, né? Com esse meteoro de ferro que acontece, essa chuva meteórica, né? Parece que na Serra da Cantareira é possível vivenciar mesmo e ver, né? Essas estrelas cadentes que na verdade são os meteoros sulfúricos não, desculpa, sidériums, né? Que estão lá riscando o céu. E a gente, então, se retroceder ainda um pouquinho mais, né, vai perceber que isso que está acontecendo agora vai chegar no seu ápice no inverno, então esses elementos que foram, de certa maneira, regressando para dentro da Terra no outono, no inverno eles repousam, então, dentro da Terra, e aí sempre pensando na Terra como esse organismo vivo, né, e como cada elemento tem a sua natureza, né, espiritual, cada elemento tem sim uma natureza espiritual, e aí, a partir desse movimento de auge de inverno, em que tudo está lá dentro da Terra recolhido, algo acontece. E eis que então Rafael, né, com esse caduceu, né, com essa serpente que sobe pelo caduceu de Rafael, que lá no alto, como maestro da primavera, como que diz: voem borboletas, floresçam, as plantas podem entrar um pouquinho no reino astral. Então começam aquela floração de muitas flores, né? Começam os insetos, os cantos de madrugada dos passarinhos, né? Tudo isso é o encantador seu Rafael, que é danado, e ele que é esse padroeiro, esse arcanjo, né, da primavera, né? E aí, novamente, então, o Rafael vai orquestrando esses elementos, né, em direção novamente ao céu, e aí,
no auge do verão estamos todos muito misturados com tudo que está na atmosfera, até que novamente, então, vem esse ferro micaélico e vivenciamos. Então, vocês percebem como esse ciclo, ele é muito complementar, né? E como essas duplas, né? Então, de um lado, Rafael e Micael são esses melhores amigos, né? Eu vou procurar um poema, se alguém souber, que eu já ouvi, que fica ressoando dentro de mim e eu não consigo me lembrar o autor nem nada, que é um poema que fala que como que a gente pode vivenciar o verão se a gente nem vivenciou a primavera direito? Eu acho que é do Drummond, mas eu não consigo lembrar, gente. É muito lindo esse poema, né? Que é um poeta bem brasileiro, e ele fala muito disso, né? Como que a gente precisa viver algo para que possa viver aquilo que vem depois, né? E essa ciranda dos arcanjos, ela é assim, né? Ela é esse convite para o educador, diante desse ciclo anual, trabalhar se conscientizando, né? Não só pelo estudo cada vez mais do que já escreveram, né? Tantos autores, né? O Bachelard tem estudos muito bonitos sobre o ar, sobre a terra, sobre a água. Todos esses estudos vão dentro de nós, abrindo um leque de percepções para que a gente possa olhar para esse verão, para essa primavera, para esse outono e para esse inverno, de uma outra maneira, né? E como a gente pode perceber o que cabe, como cabe, né? Para cada um, como educador, na sua pequena comunidade, ou na sua grande comunidade, né? Onde atua. Aí o nosso exercício é justamente esse, né? Então, o que isso tudo tem a ver com a brasilidade? É esse princípio. Eu olho para o meu ambiente, o que me cerca. Então, começando nesse lugar, né, da natureza mesmo. E aí, sim, é muito rico a gente ter essa diversidade do Brasil aqui representada de alguma forma, porque a gente sempre acaba chegando naquele ponto mais polêmico, né? Como que fica quem está mais para cima, ali no Nordeste, que as estações elas fluem de outra forma, né? A gente não tem necessariamente primavera, verão, outono, inverno como, né, uma representação assim tão clara. A gente vai ter épocas cheias, época de chuva, mas como a gente observa a natureza em cada mês do ano, né? Então esse é o primeiro caminho, essa é a primeira pista que a gente vai seguir para se relacionar com o nosso meio. E também na nossa conversa matinal, a Lu trouxe isso, quanto ela tem percebido o canto dos sabiás, por exemplo, aqui em São Paulo, né, nessa época. Do bem-te-vi, Glau. Foi ao contrário, né? O sabiá é isso. O canto dos bem-te-vis, nessa época. Então, a gente pensou de fazer essa pergunta para vocês, né? Se alguém gostaria de compartilhar com a gente, com o grupo, o que tem chamado muita atenção nessa época, né? Nessa semana, nesses dias, no lugar que vocês vivem, para a gente justamente buscar essas relações, né? O que é essa atmosfera outonal, mas como ela se manifesta, ela se expressa em cada lugar, num primeiro momento justamente no ambiente físico, e aí sim a gente vai dando os passos para aquilo que vive das manifestações culturais, né? Que manifestação cultural tem na época de março? O que tem na época de abril? Né? O que acontece na minha cidade, no meu vilarejo, no meu estado, nesse lugar? Então, se alguém quiser trazer algum relato para a gente, vai ser muito, muito bom poder ouvir. Quem quiser, é só abrir o microfone. Se ficar muita gente querendo, aí a gente pode ir fazendo inscrições pelo chat. E, por favor, não se acanhem, porque aqui é um grupo de estudos, né? A gente não está aqui para dar palestra, apesar de estar parecendo isso. O princípio é a troca, né? Eu estou vendo aqui várias carinhas conhecidas, que a gente já deu aula no seminário, nas formações. Então, tem um pessoal que já está aqui vendo tudo isso de novo. Então, quem quiser
Aí, seu corajoso para começar. A Manu acho que vai começar, é isso, Manu? Oi, gente, boa noite. Boa noite. Boa noite, Glauci. Então, eu sou aqui da Bahia, né? Aqui do litoral norte da Bahia. E eu acho que eu já até contei para a Glauci um pouquinho que, para mim, quando eu comecei a fazer essa observação da natureza mais próxima de mim e a minha relação com o mar da vida cotidiana, o dia todo, então eu vejo muito a passagem das estações do ano a partir da referência do mar, né? Então, nesse período que começa em março, quando começa março, a gente já observa que muda muito o mar e começa aqui, né, para a galera do surf, começa o que a gente chama da temporada de onda. Então, é quando começa, assim, a dar onda, porque no verão o mar fica praticamente uma piscina, não tem onda, não dá para surfar, praticamente, né? As ondas são muito pequenas, e quando entra março, então começa a entrar o que a gente chama de swell, que é quando começa a entrar as ondas, e fica muito diferente, porque muda a bancada inteira. Então, quando começa a entrar a onda maior, mais forte, então a areia vai toda para trás, as pedras ficam todas para fora, e começa de fato dar onda, e o vento ainda não está tão forte quanto no inverno. Então é quando realmente o mar fica assim, né, o melhor período do ano para o surf é nesse momento. E aí quando chega no inverno, tem onda grande, mas já é bem diferente, porque já é mais forte, mais bagunçado, mais balançado, mais escuro, né? Aí já fica com as pedras bem mais para fora ainda. E aí por aí vai, mas assim, falando do outono, basicamente, não sei se era para falar do percurso todo do ano, mas do outono, principalmente, é bem marcante. A gente fala, agora começou a temporada de onda, né? Agora vai entrar a onda aqui para a gente. E para mim é uma referência aqui que começou a fazer muito sentido, porque também a parte vegetal ela não é tão clara, porque no verão, para a gente aqui no Nordeste, não é quando as coisas estão dando, quando tá dando coisa, quando a vegetação está bem viva. Pelo contrário, porque está muito seco. Então, a grama fica tão seca que até dói você pisar em cima. Fica muito mais, assim, fica tudo meio descolorido. E quando vai entrando o outono e o inverno, é que vai ficando verde, vai ficando tudo mais verdinho, vai ficando tudo mais vivo, assim. Parece que é o inverso, né? É um inverno e um outono de vida e um verão de morte, assim. É bem, não sei, assim, ainda há princípios de reflexão, mas que difere bastante do arquétipo básico, assim, que a gente conhece de inverno e de verão do outono e primavera. Mas o mar aí virou uma nova referência para mim, assim, virou uma nova referência. Eu consigo explicar com mais facilidade, consigo me relacionar assim bem, como que eu posso dizer, vividamente assim com a mudança. É isso. Obrigada, gente. Muito bom, Mani, muito bom te ouvir. E é com certeza uma referência importante para quem está à beira do mar, né, gente? Lau, eu queria fazer duas observações a partir do relato da Manuela, né, que ressoaram um pouquinho em mim, que é assim, puxa, nossa, olha que interessante, né? A gente sempre gosta de achar a grama do vizinho mais verde, e a gente sempre fala, ai, que pena, não tem neve aqui, né? Puxa, não tem neve, né? Não tem esse momento que tudo fica coberto, que tudo fica morto, né? Que as árvores ficam parecendo de filme de terror, né? Não tem isso aqui, né? Mas, por outro lado, olha só, tem um sol tão pulsante, né, e que toca tanto essa terra, que nós temos um momento do ano que em muitas regiões do Brasil existe um processo quase que de desertificação, né? Então, quer dizer, como que a gente olha para isso desse nosso ponto de vista, né? Então, quer dizer, nesse verão, esse momento não de auge da vida, né? Mas de auge dessa luz que chega a queimar, né? Que chega a deixar árida, né? A vida sobre a terra, digamos assim, né?
Então, acho que é uma coisa para a gente anotar no caderninho, mesmo que não more na Bahia, e ficar com aquela pulga atrás da orelha. E a outra pulga que veio atrás da minha orelha é assim, nossa, mas o que que faz o mar ficar assim, hein, Manuela? Você pode me contar se tem algum fenômeno físico? O que que é? É a mudança do vento? É porque quando a Terra vai dando uma giradinha, cai mais água para um lado do que para o outro? Tô brincando, tá, gente? Não pode nem brincar com isso nessas épocas, né? Que o pessoal fica aí pensando que a Terra nem é redonda, né? Então, não vamos nem brincar com isso. Mas, assim, só para a gente pensar um pouquinho, né? Como que acontece isso com o mar? Ela falou, mostra mais as pedras, tem... O que será que acontece? São esses processos de evaporação, né? Então, é mais água que é levada para o céu, é uma relação com o vento. E aí eu estou perguntando com muita ignorância, né? Porque eu nunca estudei, por exemplo, essa situação do mar com relação às estações do ano, né? O que será, né? Se a gente for procurar uma pessoa, um biólogo marinho, sei lá, se a gente for procurar uma pessoa, o que será que a gente vai descobrir que acontece? Vou ficar com essa pulga aqui até o próximo encontro, porque eu vou querer responder, vou querer saber, né? E acho que esse é o movimento, né? Da gente olhar para os fenômenos e escolher um, porque a gente vai ver que tem vários, né? Às vezes dá uma sensação, ai, mas não tem nada. Sempre tem alguma coisa acontecendo, né? A gente tem que ter esses olhos para perceber e escolher um aspecto, né? O que que esse ano me diz mais forte, né? Até eu aqui em São Paulo, eu moro bem aqui na zona sul da cidade de São Paulo, capital. E eu tenho um quintalzinho bem pequeno, um jardinzinho bem pequeno, mas que eu plantei um pé de maracujá. O meu sonho era ver a flor, né, do maracujá. Mas assim, foram anos para chegar a flor do maracujá, porque todo ano essa época enche de lagarta, que enche de casulo, que enche de borboleta. O primeiro ano eu achei lindo, né? Era a professora Waldorf recente. Ai, que coisa mais linda. Nossa, como me toca. Aí eu observei a lagarta, observei tudo. E aí eu assumo aqui para vocês que uma hora eu não aguentava mais, porque as lagartas acabavam com o meu pé de maracujá todo ano. E eu falava, eu preciso procurar outras imagens, né? Porque agora, não que essa não seja linda e verdadeira, sem dúvida. Mas o que está além, né? Que outros lugares a gente pode olhar? E aí, dentro desse nosso estudo, acho que também muitos sabem a relação que a gente tem tanto com os aspectos indígenas, o quanto a gente quer conhecer e aprofundar mais, o quanto a gente tem essa relação com a mitologia dos orixás, com essa nossa influência da África. A Luciana é minha referência, ela é pesquisadora já há muitos anos desse tema, desde quando ela estava na antropologia, né, Lu, lá na USP. E é um tema que eu acompanho, né, desde a minha formação, a gente se conheceu no seminário, é um tema também que eu me dedico. E aí a gente começou a conversar também, que nessa época, essa época de quaresma, é muito interessante que os terreiros, por exemplo, apesar deles não terem uma relação com o calendário cristão, eles param, né, não se toca tambor no período da quaresma. A gente falou, nossa, mas que coisa interessante, né? Porque não tem uma relação com esse princípio cristão, mas acontece isso também. E que existe um movimento de purificação. E aí, Lu, você quer contar um pouquinho do movimento de Oxalá? Claro que a gente tem que sempre olhar, né, para a nossa consciência histórica, né? Então é claro que houve sim um sincretismo, e não só pelo bem, né? Eu acho que assim houve uma mistura e muito misturada. Assim, eu queria só fazer essa vírgula assim na fala da Glau, para a gente sempre compreender, né, que a gente está falando rapidamente aqui, mas que esse é um tema que por si só poderia demorar muito, né? Por que cobre tambor na casa de santo na quaresma, né? Quer dizer, existem muitos motivos,
né? E certamente que um dos motivos é sim, porque nós somos um país colonizado, sim, porque essa foi uma herança trazida com o cristianismo e com todo, né, o movimento colonizador, né? Então, eu queria contar um pouquinho para vocês que existe um Itan, né, uma história, né, de Oxalá, que conta que Oxalá, não sei se todos vocês conhecem, ele é um orixá. E aí, quem conhecer também e quiser contribuir, é muito bem-vindo, tá? Pode abrir o microfone e falar, acho que a gente está aqui para se somar, né? Então, Oxalá é esse orixá mais velho de todos, né? Ele é muito velho, ele tem o cabelo, é um orixá funfum, ele é todo branco, a barba branca, ele é branco, branco eu digo, toda a veste dele é branca, né? Ele é esse orixá, então, que, de uma certa maneira, ele traz essa expressão da sabedoria, né? Da sabedoria antiga, né? Então, vamos dizer que Oxalá, ele poderia reger a cabeça, né? Nossa cabeça, que é a coisa mais antiga que a gente tem no nosso corpo, né? E aí, gente, tem muitas histórias que contam que Oxalá na África faz as cabeças dos seres humanos, muitas histórias que contam, né, que Oxalá foi designado para criar um mundo. E Oxalá, você acha que dá para contar a história, Glau, ou vai ficar muito apertado o tempo, será, hein? O Oxalá, ele é muito teimoso, né? Ele era muito teimoso e ele queria muito visitar o seu filho Xangô. E ele pegou, e antes de ir, ele foi consultar Ifá, né? Tudo antes de ser feito na cultura iorubana, você consulta Ifá. Ifá disse, não vá, coisas terríveis vão lhe acontecer se você for. Não, mas eu vou mesmo assim, faz anos que eu não vou ao Palácio de Xangô, eu vou. Não vá, vai acontecer coisas terríveis. Olha, então se você for, você tem de fazer alguns ebós, você precisa levar uma roupa branca, você precisa levar... E orientou Oxalá, que ouviu tudo aquilo e disse, não, mesmo com essas recomendações eu vou, porque eu tenho de visitar Xangô, meu. E foi para visitar Xangô. Acontece que no caminho, né, Exu viu Oxalá lá no meio do deserto e vou pregar uma peça nesse homem velho. Botou ele um pote de dendê, né? E começou a empurrar. E Oxalá disse, deixa que eu te ajudo, isso é muito pesado. E aí Exu foi lá e balançou o pote, fez cair todinho em cima de Oxalá, ficou todo sujo de dendê. Depois Exu chegou lá com um baú, uma coisa cheia de carvão, e não, deixa que eu lhe ajudo, e derrubou novamente em cima de Oxalá, que toda hora tinha aqui no rio se lavar com um sabão branquinho, né? O Oxedumbum, suas vestes, ficar bem limpinho. Aí, pela terceira vez, né, novamente, derrubou o Obi, ele ficou todo sujo, teve que se lavar. E até que, por fim, né, Oxalá caiu dentro de um poço. E lá ele ficou por 7 anos dentro desse poço, onde ele não conseguia sair. E ele só se alimentava de caracóis e tomava a água da chuva. E o reino de Xangô foi ficando muito sem vida, não nascia mais criança, as plantas não floresciam, estava uma coisa terrível lá. E o que aconteceu? Xangô disse, vou procurar Oxalá. Né? Oxalá, ele tem essa relação com as águas. Né? Eu vou falar com Oxalá. Foi procurar Oxalá, procurou, viu um cavalo até, que era até um cavalo que ele mesmo tinha dado para Oxalá e falou, acho que ele está por ali, foi atrás e chegou ali e viu Oxalá lá dentro do poço, pegou Oxalá, botou em cima do cavalo, levou para o seu reino e lá lavou Oxalá, né? Com essas águas
da misericórdia, né? Com essas águas purificantes, né? E nesse dia, todos então se banharam e se lavou todo o palácio, né? E desde então tem essa festa, né? Que é chamada de Águas de Oxalá, que em muitos terreiros acontecem logo no início do ano, né? Nessas épocas de janeiro, fevereiro. E essa é uma festa onde se revive, né? Essa travessia, né? De uma situação de escassez para uma situação de fartura e de comunhão, né? De uma situação de solidão extrema, né? Para uma situação de completa comunhão, né? Quando ele chega e ele é louvado. E desde então se faz essa festa das águas de Oxalá, onde as pessoas relembram, né? Esse sofrimento de Oxalá e essa travessia de Oxalá, e então podem se banhar e se lavar, e com águas de cheiro e tudo, né? Que é muito feito, muito bonito. E aí, então, conhecendo um pouquinho dessa história, né? Dessas águas, né? Que vão abrindo o nosso janeiro, esse januário, esse mês bonito, né? Que começa o ano. Um dia a Glauce, me conta e tal. E assim, eu já ouvi essa história em 1000 versões, porque sempre as pessoas adoram contar essa história. E assim, como a cultura iorubá é uma cultura de tradição oral, né? A gente costuma dizer, olha, isso não tem certo e não tem errado. Claro que a gente tem que receber aquilo, né? E buscar a fonte, e buscar pesquisa, e buscar se a gente quer usar isso pedagogicamente, né? A gente precisa fazer esse trabalho de fonte, de ir buscando, de ouvindo, né? De ir conversando com pessoas, né? Isso é muito importante. Aí ela, nossa, e essas águas de Oxalá, e são tão bonitas e tal, vamos fazer. E aí, então, eu contei para ela. Aí ela me deu um presente, né? Posso contar isso? Aí depois eu te passo isso ou quer contar você? Eu tô lembrando que quando a gente começou Brasilidades, sempre tinha um momento de movimento. E agora essa coisa virtual, a gente fica sentado o tempo inteiro, eu tô querendo convidar todo mundo para se mexer aqui, Luciana, e fazer essa roda com a gente. O que você acha? Eu acho muito bonito. Eu só vou contar para eles isso, né? Que daí ela é tão curiosa e ela escutou toda essa história e foi atrás de canções e aprendeu canções e foi e fez um singelo, né? Teatro de colo com uma história rítmica, criando uma história rítmica, né? Desse homem muito velho que vai e ele sempre ajuda. O Exu pega ele porque ele vai ajudar sempre. Ele não pensa assim, eu que não vou ajudar, já me sujei ali ajudando aquele outro, agora eu não vou. Não, ele vai de novo. Então, ela pegou essa história e criou esse teatro, né? E aí, quando ela me contou esse teatro rítmico, ela era professora do maternal na época e eu do jardim, né? E aí eu falei, nossa, mas que bela de uma roda rítmica, olha, para as crianças fazerem isso é ótimo, né? E aí a gente vai brincando, né? Eu costumo dizer, gente, eu sou tão feliz, eu brinco tanto, assim, eu gosto tanto do que eu faço, né? Eu acho que despertar no adulto esse processo criativo eu acho que a coisa mais feliz que pode acontecer depois que a gente participa desse grupo de estudos, por exemplo, né? Assim, acho que é pegar tudo isso e vivificar, né? E olhar para as suas próprias histórias recebidas pela avó, recebidas, né? E trazer isso para a sua prática, né? Integrar isso, né? Então é isso, eu só queria contar isso, né, Glau? Que daí a gente teve esse presente, assim, né, de você se inspirou, criou aquele teatro que foi tão lindo, e aí eu peguei aquilo, botei na roda, e aí acho que a gente pode sim fazer essa roda com todo mundo. Será que dá para fazer roda sozinho em casa? Então, que aí eu também depois virei jardineira e também comecei a fazer essa roda, né, nessa época de quaresma, que para mim remete muito a esse lugar mesmo de purificação, né, de transformação, de limpeza, para a gente se entregar mesmo nessa atmosfera
interiorizar, né? Afinal de contas, para nós, março é justamente as águas de março fechando o verão, né? Então, tem um lugar aí de água muito forte na nossa atmosfera de hemisfério sul. Gente, roda quando a gente dá a mão e brinca junto, mas não tem como fazer isso nesse momento. Então, o meu convite é para todo mundo ficar em pé, se propor a fazer o gesto, afinal de contas, né? Quem trabalha com criança pequena sabe que vai se expor mesmo, mas quem não quiser fica de câmera fechada, não tem problema. Só para, porque senão se eu vou contar aqui vai ficar meio sem graça. Então, se a gente ficar em pé e se mexer, eu acho que pode ser bom. Eu estou em reunião desde as 2h30, eu vou achar ótimo. Então, vamos lá. Quem se animar, eu vou ficar feliz. Estava na beira do rio, esperando meu amor. Estava na beira do rio, esperando meu amor. E às margens do rio, Badu esperava o seu barco chegar. Enquanto seu barco não chegava, Badu se abaixou e se pôs a brincar com a areia na beira do rio. Lá no rio tem areia, areia, tem areia no rio, areia, ai que areia boa, areia pra gente brincar, areia. Foi quando surgiu um homem alto, chapéu cerrado na cabeça, casaco fechado, empurrando um baú muito pesado e disse: Ei, menina, vem aqui me ajudar. O que carregas aí? Azeite de dendê para fazer comida para sinhazinha comer. Mas está muito pesado. Apenas empurre com sua mãozinha. É de grande ajuda a sua ajudinha. Badu, então, se pôs a empurrar aquele baú pesado. E, de repente, sua roupa ficou toda suja de azeite de dendê. Ela, então, foi até a beira do rio para se lavar. Lá chegando, encontrou um homem velho, encurvado, todo de branco, de barba comprida, lavando suas roupas na beira do rio. O fururu, o elele, ai babá, mamãe, elegibu. Ofereceu um pedaço de sabão branquinho para Badu, que agradeceu de bom grado e se pôs a se lavar. Ela lavou a sua roupa e aproveitou para lavar o peito, lavar a barriga, lavou até mesmo as costas e ficou branquinha outra vez, para esperar o seu barco chegar. Enquanto ele não chegava, ela se pôs a brincar. Lá no rio tem areia, areia, tem areia no rio. Areia, ai que areia boa, areia, pra gente brincar, areia. Até que chegou um homem alto, de chapéu cerrado na cabeça, casaco fechado, empurrando um baú muito pesado e disse: Ei, menina, vem aqui me ajudar. O que carregas aí? Cola para colar, para fazer tudo que sinhazinha precisar. Mas está muito pesado. Apenas empurre com sua mãozinha. É de grande valia a sua ajudinha. E Badu empurrou aquele baú pesado e sua roupa ficou toda grudenta de cola. Ela foi até o rio para se lavar. E lá encontrou um homem velho, todo de branco, encurvado,
com a barba comprida, lavando suas roupas no rio. O fururu, oi, lerê, oi, babá, quem elegiu. Ele lhe ofereceu um pedaço de sabão branquinho, que Badu aceitou de bom grado e pôs a se lavar. Ela lavou a sua roupa e lavou também suas pernas. Lavou a outra perna, lavou até mesmo os pés. E ficou bem limpinho outra vez, para esperar seu barco chegar. Enquanto o barco não chegava, ela continuou a brincar. Lá no rio tem areia, areia, tem areia no rio. Areia, ai que areia boa, areia pra gente brincar, areia. E chegou de novo aquele homem alto, de chapéu cerrado na cabeça, casaco fechado, empurrando outro baú muito pesado, e disse: vem, menina, vem me ajudar. Mas agora, o que carregas aí? Carvão para queimar, para fazer tudo o que Sinhazinha precisar. Mas está muito pesado. Apenas empurre com sua mãozinha. É de grande valia a sua ajudinha. E Badu empurrou mais uma vez aquele baú pesado, mas agora ficou toda suja de carvão. Ela voltou às margens do rio para se lavar. Por sorte, lá estava aquele velho de branco, todo encurvado, de barba comprida, lavando suas roupas. O fururu, oi, lerê, ai, babá, babá, quem elegiu. Ele lhe ofereceu mais um pedaço de sabão branquinho. E Badu pôde lavar a sua roupa mais uma vez. Ela lavou também os braços, as mãos, o outro braço. Lavou até mesmo a sua cabeça, sua nuca, e ficou bem limpa da cabeça aos pés. Ela então voltou às margens do rio e lá ela ouviu. Era o seu barco que estava a chegar. Por sorte, logo Badu iria embarcar para chegar nas margens do lado de lá. Ai, fiquei feliz que várias pessoas se animaram para se mexer e esperar esse barco junto com a Badu. E só um comentário que quando a gente faz com as crianças, tem essa coisa de empurrar, e aí na roda, um empurra o outro, cada momento de lavar também, uma hora cada um se lava, uma hora lava o amigo do lado. Então tem outras variantes que são possíveis de fazer quando a gente pode se aglomerar, né? Se tem uma coisa que acontece no jardim, é a aglomeração. Então, tem essas variações. E a gente ficou com vontade de trazer, de compartilhar com vocês esse processo que ele já tem um tempo, trazer o quanto foi algo que a gente conviveu muito para chegar, né? Algo que é muito simples, se vocês forem ver, né? É uma roda que ela traz esses elementos, né? Assim, que tem essa relação, a inspiração é essa mitologia de Oxalá, mas como ela tem uma qualidade, uma relação com o momento que a gente vive, né? E agora eu queria deixar esse tempo, não sei se a Lu quer me complementar em alguma coisa, mas ouvir vocês, ouvir as perguntas, os comentários, as considerações, que está muito silencioso esse grupo aqui. Glau, eu queria contar também que geralmente quando eu falo, né, porque queria chegar do lado de lá, e aí quando chega, né, então esse barco que vai levar para o lado de lá. E chegando lá, ela encontrou uma árvore.
E nessa árvore, aí eu faço o gesto, né? Tinha um segredinho, mas ele ainda não vai se revelar. E durante toda a quaresma, né, a criança tem, até os mais velhos que já são mais assim, né, ficam entediados, assim, tem dias que eles falavam, né, nossa, eu não aguento mais, a gente tem que empurrar esse baú, sabe, assim, era como se tivesse mesmo, que cansativo, toda essa menina fica ajudando, se surge, vai no rio, né, todo dia faz tudo isso, né, e sempre, né? Aí era isso, aí no, falava, aí tem um segredinho. E aí, logo depois do domingo, né? De Páscoa, então o segredinho se revela, né? E o segredinho é o ninho do passarinho. E tá cheio de ovinho, né? E aí eu tive essa vivência, né? De pintar os ovos de galinha, só que colocar dentro umas pombinhas, né? Que eu fiz e com muita delicadeza, põe dentro e tal. E aí ficamos chocando, né, esse ninho com todos esses ovinhos até o Pentecostes. Às vezes aparecia um casal de pombinhas. Aí eu fui inspirando toda a época, né, como essa época gigantesca, né, que é da Quaresma até o fim da Quaresma, mas depois do fim da Quaresma, né, da Páscoa, né, até o Pentecostes, né? Então, são duas épocas, se a gente for colocar no calendário, mas no fundo a gente pode viver isso como adulto, como uma coisa só, né? Seja como judeu, que vai ter essa vivência desde a infância, né? De celebrar a travessia do seu próprio povo pelo deserto e chegar na liberdade, seja com a sua vivência religiosa candomblecista, umbandista, ou trazendo imagens, né? Que vão fazer essa travessia, então, né? Dessas águas de Oxalá, né? Seja, e aí, assim, são, com certeza, todas as culturas trazem essas imagens, né? Da passagem de um estado de constrição para um estado de liberdade, né? E de comunhão. E sempre, gente, até crianças que já eram meus alunos há 3 anos, ficavam esperando qual que era o segredinho, né? Porque todo ano tem um segredinho, né? Mesmo que eu já conheço ele, né? Então, eu acho que as crianças também, como nossos luzeiros do caminho, né? Apontando para esse lugar, nossa, mas faz isso de novo, convive com essa história de novo, né? Isso, a história da Badu, a roda rítmica da Badu, cada vez que a gente acorda ela no ritmo do ano, ela também acorda, né? E nos inspira a novos movimentos, a novas coisas, a, né, buscar novos caminhos, né? Queria ouvir vocês. Vamos lá, gente. Pode, quem tiver perguntas, considerações, críticas, enfim, é um momento para a gente trocar, né? De novo, sempre lembrando, é grupo de estudo, é pesquisa, a gente está aqui para compartilhar algumas coisas que a gente já trilhou, e aí é muito bom ter vocês para compartilhar, né? Ter quem nos escute, quem quer trocar. Então. Eu queria agradecer muito essa partilha, Blau e Lu, porque eu acho que ela ilustra exatamente tudo o que vinha sido trazido desde o começo até aqui. Então, esse movimento que partiu da observação, né, dessas águas, dessa intensidade de águas, né, depois uma busca de vivenciar essas águas, depois uma busca cultural, né? Então, o que são esses rituais de lavagem, né? De águas, das escadarias, né? O que são esses rituais? O que está por trás? Que lendas estão associadas a isso, né? Como que determinada cultura nomeia, né? Esses seres, né? Quais são o nome que eles têm? Depois um ressoar de como isso vive em mim, né? Que encantos ele me proporciona e que ele me proporciona tantos encantos, ele me movimenta tanto que eu vou atrás de músicas, né? Ligada a ele, e isso está tão vivo em mim que eu quero compartilhar com as crianças de alguma forma,
Mas e agora? Como é que eu vou compartilhar com as crianças? Ah, eu quero compartilhar em qual momento? Aí existe uma escolha. Eu quero compartilhar com eles como banho de esguicho, né, no Brincar Livre. Eu quero compartilhar com ele, né, assim, qual momento? Vai ser na hora de lavar a mão que eu vou cantar uma cantiga? Vai ser numa roda rítmica, né? Vai ser numa história, né? Então tem uma escolha de ver para a sua turma, com a idade que tem, qual é o momento que aquilo que está tão vivo em você vai transbordar para as crianças. E a partir disso, encontrar o formato que você acha mais adequado para aquilo, num processo de criação, né? Então, acho que isso que você traz é tão, tão lindo, que vocês trouxeram, né? Porque mostra muito esse exercício interno do educador que se debruçou sobre a natureza, que olhou para a sua cultura, que fez um processo de investigação, que buscou fontes, que olhou para o seu grupo de crianças, que teve vontade de transbordar, que escolheu um momento e que criou uma forma que pudesse tocar aquelas crianças de uma forma muito especial, né? Muito consequente, muito linda, assim. Então, eu queria agradecer muito, que eu acho que ilustra muito o que é o caminho proposto por essa linha de pesquisa, né? Que é tentar se debruçar sobre esses conhecimentos de uma forma que seja verdadeira, que possa olhar a partir de um processo, começar de um processo sensorial, né? Entendendo que matéria e espírito estão sempre entrelaçados e vivem juntos, né? Assim, então, queria agradecer muito, assim, por essa partilha, por essa vivência, né? Muito encantadora, muito delicada e muito generosa também. Muito obrigada, Gá, pelas palavras. Muito bom. Mas vocês estão quietinhos, gente. Se vocês não falam, a gente acha que vocês não estão gostando. Olá. Bom, tem mais de uma agora, é isso? Oba! Pode falar? Tem mais alguém falando? Depois o Bira, acho que quer falar. Então, eu não tenho muita experiência com jardim de infância. Na verdade, esse é meu primeiro ano como jardineira. Eu sempre substituí as minhas berçaristas, as minhas materneiras, mas nunca as minhas jardineiras. E esse ano, então, me vi diante desse desafio, né, de ser jardineira. E eu tenho uma dúvida em relação à questão, assim, eu entendo, e Piracicaba é uma cidade muito quente, e janeiro e fevereiro a gente usou muita água. Mas eu adorei essa imagem dessa coisa da purificação, e acho que tem tudo a ver, porque a coisa da lagarta não é muito presente no nosso jardim, porque a gente não tem plantas que trazem lagartas. Mas a questão da água é super boa nessa questão desse calor, digamos, infernal de Piracicaba. Não fica um excesso de águas, né? Trazer isso em janeiro, trazer isso em fevereiro e agora trazer isso de novo em março? Essa é a minha dúvida. Então, Patrícia, eu acho que é isso, né? Talvez seria legal ter alguém lá do norte para falar que eles têm, tipo, 6 meses de água, né? Aí a gente vai falar, será que é muita água? Será que é pouca água? Eu acho que é como a gente aborda o que em cada momento. Então, é isso que a Gabi trouxe, né? Talvez no verão você vai brincar de banho de chuva, mas você vai contar, a história que você vai contar é outra, a roda que você vai fazer é outra, né? Tem outras coisas para explorar. E aí é fazer escolhas, né? Falar, poxa, esse lugar da água como purificação é um elemento que me diz respeito. Então, eu vou trabalhar esse lugar, a água. E aí, o verão, eu vou trazer outra imagem. Eu posso também falar das frutas, eu posso falar dos pássaros. Por isso, esse lugar do olhar para a natureza, né? O que o meu ambiente ele me mostra. Então, né, o que você relata é sempre calor. Então, outros elementos eles podem surgir também a partir desse lugar. E aí você faz essas escolhas de como viver em cada processo com a criança, né? Porque todos eles podem ser explorados, né? Obrigada. Imagina.
O Bira queria falar? Isso. Boa noite. Boa noite. E uma coisa que me veio, assim, umas imagens, foi que a gente está em São Paulo e a gente, no mesmo dia, às vezes, vive várias estações, né? Quente, frio, chuva. E aí eu queria assim, entender um pouco como ver isso assim dentro da sala de aula, nesses momentos que a gente está trabalhando primavera, ou, sei lá, a estação que tiver, por exemplo, né? Eu queria falar, pode? Então, na verdade, né, apesar da gente ter, por exemplo, né, agora aqui em São Paulo, chega no fim da tarde, tá um ventinho mais frio, né? O ar, ele não é um ar mais tão quente, a não ser os dias que tem umas nuvens bem pesadonas, assim, de chuva, e parece que dá um abafamento entre o céu e a terra, fica aquele abafado, né? Mas a gente começa a perceber como é que a luz mudou um pouco, e isso é muito perceptível, né? Se você bota a sua atenção nessa luz, né? Que antes a gente poderia dizer que era o sol a pino do verão, lá em janeiro, parece que em março, né? Quer dizer, passou só fevereiro, é um mês bem curtinho, mas março essa luz já fica levemente dourada, né? E se a gente for caminhando, acompanhando essa luz dourada em março, a gente vai chegar lá em maio, nos dias lindos, como diz o Mário de Andrade, né? Desculpa, o Carlos Drummond. Os dias lindos são esses dias que tem um céu azul e uma cor dourada muito específicas, né? Então, a gente consegue se fiar na natureza exterior, né, para aprender sobre esses ciclos, né, anuais, e aí voltando àquilo que a Glauci trouxe no começo, a gente está falando de 4 estações do ano, a gente está falando de 4 elementos, a gente está falando de 4 arcanjos, né? E aí a gente está trazendo esse 4, né? Esse 4 arquetípico, né? Mas o convite é sim, observe no lugar onde você está, como se dá o ciclo anual. Então, eu tenho observado como que o bem-te-vi de manhã ele canta de um jeito e no fim da tarde de outro. Eu nunca tinha reparado isso. Tive que viver 41 anos para reparar o canto do bem-te-vi e perceber que lá na primavera, quando eu adoro quando o sabiá começa a gorjear de madrugada, sabe? Me dá uma alegria, eu falo, ai gente, chegou a primavera, né? O sabiá tá já contando isso, né? Então eu fui me vinculando a essas notícias trazidas pelos passarinhos, né? Então cada um, segundo sua natureza, sua história de vida, a possibilidade do lugar onde está, vai se vincular a um mensageiro, né? Seja o passarinho, seja a cor do céu, né? Olha isso, gente, o mar dá onda numa época e na outra não dá. E todo ano todo mundo percebe isso. Agora chegou a vez do surfista porque tem onda. Agora ninguém quer porque não tem. Todo mundo percebe, né? Então, assim, a resposta que eu daria, sim, né? Eu acho que para essa pergunta, assim, é claro que a gente tem que tomar muito conta, né, do nosso planeta, que é um ser vivo, né, e ter esta consciência, né, do quanto que o desodorante aerosol que a gente pode usar está contribuindo para o aquecimento global, né? Acho que isso faz parte, né? E eu acho que isso traz, sim, uma série de fenômenos, né, até meteorológicos e dessa ordem climática, que são muito a revelia desses maestros de cada estação, né? Vamos dizer assim, né? Imagina na época do El Niño como que estavam esses arcanjos, né? Quer dizer, então eu acho que a gente tem que sim observar que existem, por exemplo, em São Paulo acontece isso, né? Você sai de manhã com uma roupa de verão, de repente começa a ficar frio, você se cobre, de repente dá um calor danado, mas aí depois chove pra caramba e fica gélido o ar, né? Mas isso é São Paulo, viu? Sempre foi assim, quer dizer, né, assim, eu tenho essa lembrança desde pequena dessa situação em São Paulo, da gente viver estes contrastes térmicos, muitas vezes, na mesma estação do ano, né? Eu acho que essa questão da chuva influencia muito, né? De esfriar ou de abafar, né?
Mas eu consigo, mesmo assim, vivendo em São Paulo, por exemplo, perceber estas estações do ano, né? Então, acho que, para a sua observação, né, Ubira, eu acho que é muito legal a gente ter esse vínculo com algo de fora, com algo da natureza, que vai ser o nosso mensageiro, né, de cada estação, né? E, de repente, esse mensageiro, a gente vai começar a perceber que ele traz outros sinais e que ele traz outros... né? E aí a gente vai ficando um sabido de cada estação do ano, porque você fala, agora que a luz está assim, agora eu já sei, vai começar a cantar tal passarinho, agora eu já sei. Aí quando não acontece aquilo, dá até gente, aí, mas passa uma semana, acontece, né? Porque tá naquela estação, né? Então, e eu acho que é essa trança também que a gente está fazendo aqui, né? Da gente se ouvir, né? E como estudiosos mesmo, né? Então, quer dizer, vocês estão percebendo isso mesmo? Estamos, olha que interessante, né? Isso eu acho que é muito bom. Posso falar? Estão me ouvindo? Então, né? Como a Luciana falou do BEM-TV, né? Ontem à tarde, bem no comecinho, no final da tarde, assim, umas 4 horas, eu fui no quintal ler um livro, e aí pousou um BEM-TV bem em cima de mim, assim. E o BEM-TV é um pássaro que eu admiro muito, que eu gosto muito. E eu tive que fechar o livro e ficar olhando ele cantar. E aí você me falando, veio muito isso. E nesse fechar o livro para ouvir ele cantar, eu comecei a olhar o céu, né? Porque em São Paulo eu moro na Zona Oeste e eu tenho um quintal, mas que ele é envolto de prédios, então tem um pouquinho de céu assim, mas que eu consigo ver. E aí eu comecei a reparar, até compartilhei aqui em casa, assim, com muitas andorinhas, que eu não sei se são andorinhas, na verdade, porque elas voam muito alto, mas me pareciam andorinhas. E eu fiquei, gente, mas andorinha não vai, né? No inverno e volta no verão, e por que tanto de andorinha no céu agora? E aí foi escurecendo, elas foram sumindo do céu, assim. Isso eu já tinha reparado. Então, quando vocês perguntaram, né, no começo, se alguém tinha alguma observação, eu quis trazer essa, assim, que ficou bem forte. E agora, Luciana, que você trouxe de novo, né, do BEM-TV, eu fiz uma... Tá bom, deixa eu falar. E, Glaucia, eu queria te fazer uma pergunta. Da roda que eu estava fazendo aqui, eu fiquei muito curiosa para saber quem é Babu. Por que de Babu? Se é uma menina, quem é? Porque é isso, né? A gente fica em outro lugar fazendo a roda pensando. E eu fiquei assim, gente, quem é Babu? É uma menina? É uma mulher? Que história? Por que de Babu? E por que é uma mulher? Se você puder falar. Então, né? Na verdade é Badu. Badu. Badu é um nome que eu encontrei, ele é um nome iorubá, que significa poderosa. E, na verdade, quando eu assumi a sala do maternal, né, foi a primeira sala que eu fui regente, eu criei 2 personagens, que era o Chiquinho e a Yaya. Então, meu primeiro ano de maternal, eu caminhei com o Chiquinho e a Yaya fazendo suas aventuras. Quando eu me relacionei com esse tema do Oxalá e depois do Oxumaré, enfim, outros esses temas dentro da mitologia dos orixás, e eu fui me relacionar de criar uma história, algo para as crianças, me deu um clique. Eu falei, não é do Chiquinho e da Yaya essa história, é de outra personagem, né? E aí também, depois de muito convívio e muita pesquisa, quando eu encontrei esse nome, eu falei, é a Badu. Mas se ela é uma menina, uma mulher, aí você tem que se relacionar com ela para saber. Vou dar uma de Luciana aqui. Ela vai se apresentando para a gente quando a gente se relaciona, né, Lu? Obrigada. Imagina. Mais alguém gostaria de... Acho que a gente pode estender uns 5 minutinhos, né? Que a gente atrasou para começar. Então, se alguém quiser ainda fazer alguma pergunta, alguma colocação... Eu vou deixar aqui a apostila, tá, gente? Para quem tiver interesse em ir atrás. Aí, só um parênteses, a nossa ideia é continuar no próximo encontro com o estudo da apostila. Então, quem tiver interesse em adquirir, tá aí a indicação. E alguém ia falar, desculpa que eu cortei. Sou Tatiana.
Eu estou morando há 1 ano em Curitiba, então é a segunda vez que eu estou vendo o outono começar aqui apenas. Mas eu vim de Vitória, e Vitória também parece muito com a Bahia, do que eu vi a Manu falando. É um calor muito intenso no verão, então é uma época em que assim, as pessoas meio que ficam aproveitando um pouco aquilo para... como se fosse uma época meio turva, assim. Ninguém começa nada no verão, assim, porque é época de férias mesmo. Porque o calor realmente é muito desgastante. E quando começa essa época de quaresma e depois que passa o carnaval, aí todo mundo fala, o Brasil só começa a funcionar depois do carnaval. Mas eu acho que tem muito a ver com isso, que vem uma disposição muito grande, porque realmente essa luz que é muito intensa, né, principalmente ali em Vitória, naquela região, né, onde é muito quente, essa luz é muito intensa, o calor também, então traz uma falta de disposição mesmo para o trabalho, para fazer coisas muito expansivas, assim. Por mais que a época seja de expansão, a gente fala assim, é uma expansão que desgasta, né? E as próprias crianças, assim, o brincar delas, eu também sou jardineira, e se não tiver muita água ali disponível, nem brincar muito expandido, elas não conseguem, porque dá uma molezinha, né? Elas ficam mais cansadas. E quando chega o outono, assim, vem uma disposição muito grande, porque essa luz dá uma baixada, assim, e a gente fala que a melhor época do ano é o outono, porque vem uma disposição muito grande, o céu já fica mais azul e vem uma vitalidade. E aí é uma época que a gente fala que a gente aproveita muito. Então, as crianças têm muita disposição para brincar, a gente tem muita disposição física para trabalhar, para fazer coisas novas, para fazer coisas fisicamente também. E aí eu achei que quando eu vim para o sul, eu falei, aqui deve ser muito diferente, né? Porque aqui o verão não é tão intenso, mas tem um abafado. Que eu tenho sentido aqui é que quando faz calor, essa época de calor é uma época que fica muito abafado também. E também não é uma época de muita disposição, assim, apesar do calor não ser tão intenso. E quando chega o outono, eu também tenho visto que aqui também as pessoas saem de casa, começam a fazer coisas fora e aproveitar, mesmo tendo essas chuvas que vêm de uma maneira, né, bem boa, né, tempestades, às vezes tem muito raio, muito trovão, mas é um período curto do dia. Então, vem a chuva, mas não chove o dia inteiro de ficar... a chuva vem e alivia, traz um alívio. É aquela água que traz alívio, que não é uma água que também que traz a gente muito para dentro. E aí, depois as pessoas vão trabalhar, vão fazer coisas, vão mexer no jardim, vão mexer na terra. Então, de uma certa forma, eu não estou achando tão diferente quanto eu imaginei. Eu acho que tem uma relação ainda muito íntima aí com uma época de muita disposição, de trabalho, de vivacidade, de querer aproveitar, porque depois ir preparar para o inverno, né? Porque não, vai chegar o inverno, vai ficar frio, vai ficar vento. Em Vitória era uma época de muito vento, vento sul. Não tem inverno de frio, mas tem o vento sul no inverno. Muito bom, é esse caminho de pesquisa e observação, né? Vale a pena seguir o conselho da Luciana, de ter um caderninho e ir anotando, né? Quando o Bem-te-vi vem visitar, quando tem alguma coisa diferente no céu, alguma planta que te conta alguma coisa, porque é esse lugar que ele vai revelar, que vai vir os insights para a gente, né? Lembrar sempre esse processo que a antroposofia traz, né? A imaginação, a inspiração, a intuição, essa relação com as festas anuais, com as estações do ano, elas realmente é um caminho iniciático, né? O Sergei Prokofiev, que é um grande antropósofo,
ele se dedica imensamente a esse tema também. Depois do Steiner, acho que é ele que se dedica profundamente nesse tema. E ele traz nesse lugar, né, o quanto a vivência do ciclo anual é um caminho de iniciação mesmo. É muito profundo e é uma chance que a gente tem, né, a cada ano de se relacionar com esses temas e ouvir o que aquele ano específico nos conta. Tem gente aqui me perguntando como é que entra em contato com a Badu. E acho que vale a gente contar um pouquinho que a gente está estendendo a nossa parceria, né? A gente tem esse abraço aí da Faculdade Rudolf Steiner, que sempre foi muito importante para nós, e agora a gente está indo também junto com a Federação das Escolas Waldorf do Brasil. Então, se vocês entrarem lá no site da FELB, já tem uma página do Brasilidades. E eu trabalho na FELB, a ideia é justamente ampliar esse estudo, né, que a gente possa futuramente ter estudos locais em cada estado, nas cidades que têm grupos de escola, pessoas interessadas no tema, para a gente começar a construir um acervo, né, um acervo conjunto, para a gente ter um lugar de troca, ouvir as pessoas dos lugares para elas falarem, né, esse lugar de fala para a gente também é importante, né? Então, eu daqui de São Paulo, é muito difícil falar da Bahia. Então, quem está na Bahia, conta da Bahia, cada um da sua região, e somando, né? E a gente conseguir cada vez mais aprofundar no nosso Brasil, nesse lugar da natureza e principalmente no lugar cultural também, que ao longo dos estudos, acho que cada encontro a gente pode aprofundar, né? O porquê que esse lugar da matriz indígena e da matriz africana ele é tão relevante e importante para esse grupo, porque é justamente esse lugar que é massacrado, né, no nosso país, na nossa cultura, que a gente também quer olhar e valorizar e transformar. E, bom, o nosso tempo já chegou ao fim, então esse encontro é previsto 1h30 de encontro. As pessoas estão perguntando da apostila, então a apostila vocês podem encontrar na Sociedade Antroposófica do Brasil, pelo site, sob encomenda, né? A gente vai até tentar disponibilizar algumas páginas da próxima imaginação que a gente vai estudar, que vai ser a imaginação de Natal, mas que na verdade é a imaginação do inverno. Mas a gente incentiva, sim, que quem puder fazer a compra, faça, porque é uma forma de ajudar também a sociedade. Ela não custa muito cara, então a gente ajuda todo mundo que está envolvido nos estudos. E eu acho que é isso, que eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui, o interesse pelo tema, divulguem seus colegas e amigos, cada encontro a gente abraça quem chega, mas quem puder se organizar para participar de todos os encontros do semestre é melhor, porque aí a gente consegue ter um fio, apesar da gente sempre fazer um esforço para botar todo mundo no bar, mas quem puder estar em todos vai ser muito rico. Eles estão naquela divulgação, né, da faculdade, ali vocês já conseguem agendar. E eu acho que é isso. Gabi, Lu, vocês querem complementar alguma coisa? Teve alguém nas mensagens lá atrás que perguntou sobre rede social, coisa assim. Então, se tiver alguém que não está no nosso grupo de WhatsApp, que quiser deixar o telefone aqui no chat, a gente pode incluir também no grupo. Boa. Né? Boa. A gente tem um grupo de WhatsApp para divulgar, né? Divulgar alguns eventos, mas principalmente as datas do grupo. E compartilhar, né? As pessoas postam coisas que estão acontecendo, eventos, lives, exposições, coisas interessantes, descobertas, são sempre bem-vindas. Não é um grupo de bom dia e boa noite, tá, gente? Aí alguém perguntou também lá no chat sobre os 4 arcanjos, as 4 estações, os 4 elementos. Não perguntou sobre os 4 corpos, mas enfim, né? Eu acho que todas essas relações, elas podem ser interessantes se elas forem vivas, né?
Se for só para a gente fazer aquela tabelinha estilo Excel e falar assim, gente, pedra, corpo físico, tal coisa, é assim, só vai servir para o endurecimento da massa encefálica. Essa apostila é um convite ao pensar imaginativo, né? Então, não é esse pensar onde a gente vai ficar lá, num primeiro momento, a gente se choca, fala, meu Deus, o que é isso? Elementos esses, e sei lá o quê. Depois, quem já tem uma queda para, né, gostar de uma alquimiazinha, uma coisa, já vai gostar, já vai falar assim, ai, agora estou entendendo, quero, né, eu falei para a Glaucia, estou tanto atrás do Flávio Milanese para ele vir aqui no Brasilidades e apresentar pessoalmente para a gente cada um elemento desse, vem mostrar o cobre, vem mostrar o ferro, né? De maneira que a gente possa vivenciar um pouco cada um desses elementos, né? E aí isso serve para todas essas outras relações, né? Claro que a quadrimembração, ela nos permite organizar o mundo desta forma. Então, dá para relacionar 4 estações com 4, né, elementos, com temperamentos, com tudo que quiser, que é 4, né, na nossa Constituição. Mas eu acho que a gente vai fazendo isso à medida que a gente vai realmente aprendendo isso, né? Então, aí sim a gente, acho que dá para fazer. A gente não gosta de passar receita de bolo, gente. A gente gosta de contar e vocês falarem, meu, como será que faz isso? Vamos fazer também. Aí vocês chegam aqui na semana que vem ou no mês que vem e falam, gente, a gente fez uma coisa, era para ser um bolo, mas virou um arroz doce, vocês não vão acreditar o que virou, porque não deu para assar. E aí a gente vai descobrir as coisas, né? E é isso, então, gente. Acho que a gente fecha por aqui. Então, a gente vai incluir esses telefones que foram passados. Só peço a paciência de todo mundo para a gente conseguir fazer. Quer falar, Gá? Você fechou seu microfone? Vou copiando aqui os telefones, tá? E muito obrigada. Espero encontrá-los no mês que vem e observem seus entornos, pesquisem o que está acontecendo pertinho de vocês para contar para a gente. Então, muito obrigada, gente. Uma boa noite e até. Tchau, Marília. Marília Rosa ficou quietinha, hein? Vou fazer chamada oral na próxima. Obrigada, meninas. Boa noite. Ainda bem que não sou eu, hein? Ainda bem que tem outra. Não, tem que dar a palavra para quem é novo, né? Vocês já me ouviram falar tanto em janeiro, tá ótimo. O recadinho que a gente tem para quem já é o macaco velho no grupo é que a gente vai começar a dar tarefas, hein? Mas muito bom, gente. Muito obrigada. Tchau, obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Começou a chover aqui, peraí. Gabi? Deixa eu abrir aqui. Oi, querida. Acho que a gente vai ter que sair, né? Espera aí, não sai não, porque eu estou pegando... Eu vou ficar aqui, que eu estou terminando de copiar os telefones.